Olá, tudo bem? Uma das ferramentas importantes para avaliar o nosso desempenho profissional é o feedback. Seja do chefe, dos colegas de trabalho ou do cliente, é importante sempre ouvir com atenção, mesmo que você não concorde com ele. Saber lidar com feedback negativo ou positivo pode te ajudar muito no autoconhecimento e na sua autossuperação. Este é o tema principal do Paraíba SA de hoje. E o programa traz também uma reportagem sobre o que fazer com o 13º salário, diante do cenário econômico do próximo ano. Melhor guardar, pagar as contas ou investir? Então, seja muito bem-vindo ao seu programa de Economia, Mercado, Negócios e Empreendedorismo. Paraíba SA já está no ar. Todo mundo precisa de algum parâmetro para avaliar o próprio desempenho e a autoevolução no tempo. O feedback, quando bem aplicado, é uma importantíssima ferramenta para isso. Com ele, a gente pode saber como está sendo percebido o nosso trabalho e o nosso comportamento profissional, sob o ponto de vista dos líderes, dos clientes e dos colegas. O feedback é uma espécie de crítica e, como tal, deve ser nosso maior aliado nas questões de autoconhecimento e autossuperação. Hoje o Paraíba SA vai conversar sobre isso com Thalita Leão, que é treinadora de PNL do Instituto Você, e Carlos Ernesto, consultor empresarial e Master Coach de carreira e também psicólogo. Então sejam muito bem-vindos ao Paraíba SA. Acho que esse tema é um tema importantíssimo, né, para quem dá e para quem recebe feedback. Eu acho que o feedback ele pode ser um entrave, mas ele pode ser um motor de motivação. E eu quero começar a nossa entrevista justamente falando isso. Como é que a gente pode usar, como o feedback pode ser um elemento que desenvolva a nossa performance ou as nossas relações humanas? Thalita, seja muito bem-vinda, começo com você. Obrigada por voltar aqui no programa. Muito obrigada, Andréia, é sempre um prazer estar aqui com você. E esse tema é muito interessante, porque com o mercado de trabalho como está, o feedback ele é cada vez mais necessário para que você potencialize os seus recursos e também para que você amplie ainda mais o seu poder de escolhas, o seu poder de direcionamento, de foco e de resultado. O feedback ele deve ser um aliado, seja o positivo ou o negativo. Qual é a diferença entre eles? A forma como você recebe, como você absorve esse feedback, porque na verdade todos os dois feedbacks têm uma intenção positiva. Como você absorve, se você tem uma crença de absorver o positivo melhor do que o negativo, é simplesmente um recurso seu que não está potencializado. Porque muitas vezes aquela pessoa que te deu o feedback negativo tem uma intenção positiva atrás, só que você, movido por emoções, você recebe o feedback negativo, gera emoções e sentimentos que aí sim ele vai, ao invés de potencializar, às vezes te rebaixar, às vezes você vai guardar ele por um ano, por um dia, por um mês, às vezes uma vida toda você guarda um feedback negativo que não tinha essa intenção. Esse é o problema. Esse é o problema. Nas organizações, Ernesto, você que é consultor empresarial, as empresas estão preparadas, elas utilizam o feedback para o colaborador, para motivar de alguma forma? Como é que você tem percebido isso? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Agradeço mais uma vez o convite. Para mim é uma enorme satisfação voltar aqui e estar com vocês no Paraíba SA. Na verdade, no mundo organizacional, nem sempre as empresas estão preparadas para esse momento que é de extrema relevância para o crescimento de qualquer profissional que esteja no mundo empresarial. Na verdade, o que ocorre é que a vertente de quem dá o feedback nem sempre tem as competências necessárias para fazer isso. Por outro lado, isso pode ter uma repercussão negativa ou positiva em quem está recebendo o feedback. Eu prefiro dizer que o feedback, se ele for dado de forma verdadeira e respeitosa, ele é sempre construtivo, independente de ser positivo ou negativo. Ele pode ser construtivo nas duas vertentes, contanto que ele seja dado de forma adequada e que o desejo que esteja, a intenção que esteja por trás do feedback, seja o crescimento de quem está ouvindo o feedback. É porque, na verdade, a gente fala feedback negativo, mas não é negativo. Todo feedback é positivo, né? A gente pode chamar de feedback desfavorável, vamos dizer assim. Como é que as empresas, de repente, podem evoluir nesse procedimento? Com algum treinamento? Treinar os líderes, por exemplo, pode ser uma saída? Sem dúvida, esse aí pode ser um primeiro passo, mas o treinamento tem que ser para desenvolver a arte de dar o feedback, no caso, os líderes,
e também na forma de receber o feedback, que no caso são os colaboradores que precisam, né, ter também acesso a esse treinamento, porque se o feedback for bem dado, ele poderá ser visto pelo colaborador como um presente que ele está recebendo de alguém que de forma autêntica e sincera está querendo ver o crescimento dessa pessoa. Então, por isso que eu prefiro chamar de feedback construtivo, contanto que ele seja dado de forma adequada, que contribua para o crescimento do colaborador e não para a sua desmotivação ou até mesmo, né, para a sua destruição profissional, né? Existem casos de feedbacks dados de forma inadequada que pode levar a pessoa a passar por processos de depressão, de baixa autoestima, porque ele não foi dado de forma adequada e é preciso haver o treinamento na mudança da cultura da empresa para ver isso como sendo algo de forma construtiva e positiva dentro da empresa. Eu acho que não só da cultura da empresa, mas o próprio colaborador, ele deve se preparar para isso, né, Thalita? De alguma forma, como é que ele pode fazer isso? Se preparar realmente, ter uma autoconfiança para receber e para, de repente, até filtrar esse feedback desfavorável, negativo. Andréia, existem várias técnicas para isso, porque esse padrão de comportamento de absorver um feedback negativo e diminuir, como foi muito bem dito, diminuir a autoestima, diminuir a potencialidade dessa pessoa, existem técnicas para que você corte esse padrão, é um padrão de comportamento. Então, existem técnicas bastante avançadas para que você consiga fazer isso, que se resumem em você se preparar melhor para que, quando você receber esse feedback, não gere emoções negativas. Porque o problema não é o feedback, é como você absorve ele. E a partir do momento que você absorve um feedback de forma emotiva, você já tem 50% de chance de ter uma falha aí e absorver isso de um outro. Olha, em João Pessoa existem alguns cursos e treinamentos que ajudam a lidar com feedback profissional. E pessoal também, nós vamos conferir. Em diversas ocasiões, diariamente, damos e recebemos feedback de pessoas próximas, ainda que muita gente não se sinta à vontade, nem sendo avaliada e nem opinando sobre os outros. Na cultura do brasileiro, geralmente os feedbacks são levados pelo lado pessoal. Uma crítica construtiva pode acabar desmotivando e entristecendo quem recebe. A verdade é que dar e receber feedback para alguns chega a ser traumático. A Tereza fazia parte deste time há até pouco tempo, mas felizmente conseguiu superar esse grande desafio. Consegui sim, Rafaele, através de um curso que eu fiz em imersão. Foram 3 dias e foi realmente uma etapa vencida da minha vida. Foi um desafio vencido. A empresária tomou a iniciativa de procurar ajuda porque não suportava mais sofrer. As críticas a abalavam e refletiam até nas relações pessoais. Se alguém chegasse e me desse feedback, eu passaria uma semana, passaria um mês pensando o que aquela pessoa achava ao meu respeito. E eu, para dizer algo a alguém, eu tinha muita dificuldade. Mas hoje eu superei tudo isso. Há 15 anos administrando o negócio no segmento de beleza, Andréia sempre teve o pé atrás em chamar a atenção do colaborador ou da equipe quando estavam abaixo do esperado, seja em atitudes ou resultados. Eu tinha receio que elas achassem que eu estivesse cobrando demais, além da expectativa do que eu tinha, do que teria sido de fato acordado. Era uma grande dificuldade que eu tinha. A cabeleireira e empreendedora investiu em cursos para melhorar o feedback positivo e negativo. O resultado surpreendeu. Com o passar do tempo, eu fui tendo acesso a algumas ferramentas que me proporcionaram a passar feedbacks assim fantásticos e a também saber receber feedbacks, abrir portas para receber feedbacks, que é muito importante. O aprendizado trouxe ganhos para esta mãe de 2 filhos que transformou para melhor não só a vida dela. Os ganhos foram imensos. Melhoria na casa, no meu casamento, com os meus filhos, qualidade de vida, no trabalho. Hoje eu sou outra pessoa. A naturalidade no avaliar e ser avaliado ficou sendo marca na equipe do salão, que segue mais engajada e motivada. Antes, se tinha assim, um certo receio receber ou dar feedbacks, hoje é tranquilinho. Posso te dar um feedback disso aqui? Se recebe, por favor, me dê.
Então, a gente acabou aí de assistir 2 programas, né, que falam um pouco sobre feedback. Eu já tive a oportunidade de participar dos 2, tanto do Você quanto do Empretec. Thalita, você tem bastante propriedade, que você é representante do Instituto aqui. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse trabalho em relação ao feedback com as pessoas que participam do treinamento. Andréia, no treinamento Você, a pessoa é capaz ela vai trabalhar muito o feedback, tanto positivo quanto negativo. E lá ela é capaz de perceber que tudo aquilo que é gerado com o feedback é dela. São características dela, pessoal, que nós chamamos de algumas formas de absorção desse feedback, que são as suas submodalidades. Então, a palavra, ela tem um significado, mas o que você atribui a ela é seu e não exatamente da pessoa que disse. Então, a partir de técnicas bastante apuradas no treinamento Você, nós proporcionamos esse aprendizado para que a pessoa receba esses feedbacks, tanto os positivos quanto os negativos, e trabalhe como ela absorve. Então, lá nós ensinamos a pessoa a lidar com as emoções. Então, ao receber um feedback negativo, que ela seja capaz de avaliar de uma forma mais transparente esse feedback, entendendo a intenção positiva, absorvendo aquilo que faz sentido para ela e eliminando o que também não é dela. Porque nem todo feedback é verdadeiro ou condiz aquilo que a pessoa quer naquele momento. O feedback ele só serve para você se ele está te alinhando para o direcionamento que você quer. Então, se você tem um objetivo de chegar em um resultado, e você recebe um feedback no meio do caminho, ele serve para que você perceba, com aquele feedback, se realmente você está indo para aquele foco que você gostaria. Agora, se não, se você para receber um feedback no meio do caminho e percebe que ele não condiz com você ou com o seu objetivo, simplesmente você elimina, não gerando emoção, não acontecendo mudança de comportamento e simplesmente te potencializando para chegar ainda mais rápido no seu objetivo. O treinamento Você ele é muito eficaz para esse controle emocional, para que você aprenda a receber feedbacks e sempre evoluir com eles. De forma alguma, um feedback deve ser encarado como alguma coisa que possa te limitar. O contrário disso. No caso do Empretec, que é bem voltado só voltado para empresários, né, Ernesto? Muitas vezes o empresário não quer receber um feedback negativo dos facilitadores, né? Como é que foi a sua participação? Olha, a minha participação como participante do curso, né, ela se deu há mais de 10 anos atrás, né, quando eu ainda tinha a pretensão de me tornar empresário. Na época, eu era funcionário de uma empresa estatal, mas tinha esse sonho, esse desejo, né, de um dia me tornar empresário, e fiz o Empretec exatamente porque tinha conhecimento que o objetivo do curso era exatamente levar cada participante a refletir sobre suas competências e se realmente essas competências eram alinhadas com as competências de ser empresário. E durante todo o curso, a pessoa é mergulhado na autorreflexão, no autoconhecimento, onde ele faz uma avaliação sobre 10 competências que são indispensáveis para o empresário e verificar qual é o nível de prontidão dele para se tornar empresário. E, consequentemente, né, ele recebe feedbacks dos facilitadores, dos próprios colegas que trabalham, né, no curso junto com ele, e foi uma experiência muito rica e que me favoreceu para que, no futuro, no meu plano de carreira, eu pudesse me tornar empresário, como hoje sou na área de consultoria empresarial. Esses treinamentos são muito importantes, né? Porque você tem uma troca até com outras pessoas que de repente têm a mesma dificuldade que você ou não. Eu sempre indico. Mas eu vou pedir licença aqui para os nossos convidados, porque a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto super interessante, como lidar melhor com os feedbacks no seu dia a dia. Não sai daí. Oi, nós voltamos com o Paraíba SA falando sobre como melhor lidar com os feedbacks, sejam eles negativos ou positivos. Aqui comigo no estúdio eu recebo Thalita Leão, que é treinadora de PNL do Instituto Você, e Carlos Ernesto, que é psicólogo, consultor empresarial e Master Coach de carreira.
A gente estava conversando no primeiro bloco um pouco sobre como receber, né? E aí, Carlos Ernesto, como é que a gente fornece o feedback, né? Aí agora é uma dica para os líderes, para os gestores. Como é que dá o feedback? Qual a melhor maneira? Ok, o dar o feedback, na verdade, é uma arte, né? Eu acredito que todo líder que tem essa responsabilidade de contribuir com o crescimento de sua equipe deveria passar por um treinamento exatamente para poder dar o feedback de forma adequada. Eu considero 2 tipos de feedback: aquele que tem o objetivo de reforçar um comportamento que é adequado e aquele que precisa contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento de habilidades e competências, que é o feedback de aprimoramento. Nas 2 vertentes é importante ter alguns cuidados. Por exemplo, se o feedback for construtivo para reforçar um comportamento que o profissional precisa manter ou até ampliar, ele pode ser dado de forma pública. Isso às vezes até é recomendável, porque serve de estímulos para outras pessoas também ter aquilo ali como uma referência, ter aquele comportamento como um espelho que poderá servir para contribuir com o desenvolvimento também de outras pessoas. No entanto, se o feedback tem como objetivo contribuir com o aprimoramento do colaborador, esse deve ser dado de forma reservada, nunca em público. Até porque se você vai dar um feedback para uma pessoa na presença de outras, a reação de quem está recebendo é diferente de quando ele está sozinho com seu líder, com seu chefe. Então, tem que ter essa preocupação. E existem técnicas, né, para se dar um feedback de forma adequada. Uma delas é a técnica conhecida como a técnica do sanduíche, onde o líder deve começar a dar o feedback não indo no recheio, ou seja, indo na parte de cima do sanduíche, que é exatamente reconhecendo competências, talentos e habilidades e pontos positivos que o colaborador tem no seu comportamento. Depois é que ele entra exatamente no objetivo central, que é o recheio do sanduíche, ou seja, dá a sua contribuição como líder, como chefe, naqueles comportamentos que precisam ser melhorados, naquelas competências que precisam ser desenvolvidas, naquele desempenho que ainda precisa ser aprimorado. E fecha esse momento de feedback resgatando a autoestima do funcionário, do colaborador, dizendo que acredita que ele é capaz de superar as suas limitações, de superar as suas dificuldades. Então, essa é uma das técnicas, dentre várias outras, que existem para se dar um feedback de forma adequada. Então, o gestor de uma equipe pode fazer um roteiro antes de conversar com o colaborador, de repente, né, para ele treinar como ele deve fazer isso. Sem dúvida nenhuma. Nos treinamentos que nós fazemos, na arte de dar feedback, nós orientamos exatamente essa roteirização, né? Como é que eu vou começar? Que aspectos positivos esse colaborador tem, que eu possa pegar isso como início do feedback, até para favorecer que ele escute o feedback que vai ser dado. Porque o colaborador precisa ser preparado também para esse momento. E se o líder chega já dando a informação de forma contundente naquilo que precisa ser aprimorado, muitas vezes quem está recebendo o feedback se fecha, não escuta. E muitas vezes o feedback não surte o efeito desejado, que é a mudança do comportamento. Thalita, para suavizar, dá para a gente fazer um feedback por e-mail, por exemplo, usar aí as tecnologias por WhatsApp? O que você acha? Bem, Andréia, se não existe outra alternativa, ele pode ser feito de uma forma mais imparcial aí, pelo meio de um e-mail, alguma coisa mais menos pessoal. Mas a indicação é sempre que seja feita pessoalmente, até porque a comunicação é aquilo que o outro entende. Quando você faz uma comunicação por e-mail, você vai estar perdendo uma chance grande de entender como aquela pessoa está absorvendo e entender como ela... porque quando você dá um feedback, você tem um objetivo. Como o Ernesto disse de forma muito positiva, quando você dá um feedback, você tem um objetivo. Quando você faz uma comunicação por e-mail, não dá para que você calibre, não dá para que você saiba como esse colaborador está absorvendo esse feedback. E é importante também que os gestores, que os líderes tenham técnicas de comunicação. Uma das principais dela é calibragem. É você entender primeiro, calibrar quem é aquele colaborador e de que forma esse feedback vai chegar no objetivo que você planeja. É isso que eu ia chegar, até anotei aqui para não esquecer. É muito importante, então, que o líder, gestor, chefe, conheça de fato o seu colaborador, porque, de repente, um tipo de feedback que ele vai dar para um funcione bem, mas não funcione
para outro colaborador. Então é importante conhecer esse perfil. Exatamente. Cada ser humano é único, Andréia. Então, o mesmo feedback e a mesma comunicação aplicado a pessoas distintas tem resultados diversos. Então, cabe ao líder, porque a comunicação não é responsabilidade de quem está ouvindo. A comunicação é responsabilidade de quem está se comunicando. Porque se você é um líder e você tem um objetivo para aquele colaborador, a sua comunicação é essencial. Você tem que saber primeiro quem é esse colaborador, qual é o tipo de comunicação que ele entende. Se ele é uma pessoa extremamente racional, é importante que você adeque a sua linguagem à forma que ele vai absorver, que ele vai entender aquilo que vai ser dito. Agora, se você tem um colaborador extremamente emocional, se é uma pessoa mais, vamos dizer, culturalmente dizendo, sensível, se você dá um feedback extremamente direto, ela vai entender outra coisa e, como o Ernesto disse, ela vai se fechar e aquele objetivo que você tinha não vai ser absorvido. Logo, a sua comunicação é falha. Ou seja, se a comunicação é responsabilidade do comunicador, cabe ao líder e ao gestor entender de tipos de personalidade, qual o tom de voz, qual a postura dele enquanto líder e, principalmente, qual é o objetivo e como chegar nisso. Se você dá o mesmo feedback para a sua equipe toda, você tem no mínimo 50% de chance, no mínimo, de ser falha a sua comunicação. Agora, uma última pergunta para a gente finalizar a nossa ótima entrevista. A gente falou muito de feedback negativo, desfavorável, ruim, mas e o feedback positivo? Ele só tem o lado bom? Como lidar com ele também para fazer com que o sucesso não suba a cabeça? Ernesto? Olha, eu poderia dizer que até o feedback chamado de positivo, ele pode ser negativo, se ele não for verdadeiro. Porque uma das características do feedback é que ele seja respeitoso e verdadeiro. Se você dá um feedback dizendo que o colaborador tem determinada competência que ele não tem, então isso vai ter uma repercussão negativa no comportamento dele, porque ele vai passar a agir acreditando que tem determinado tipo de talento e que não é verdadeiro. Então, uma das condições para que o feedback realmente seja construtivo é que ele seja dado com respeito, respeitando naturalmente o nível de maturidade do colaborador, o seu nível de prontidão também para receber o feedback, mas que ele seja autêntico, verdadeiro e que o objetivo central seja contribuir com o crescimento do colaborador. Exato. E cabe ainda, Andréia, entender que como a pessoa absorve tem muito a ver com como ela foi criada, quais são as crenças, quais são os valores. Então, o ser humano ele é múltiplo. Então, cabe ao colaborador trabalhar isso nele também, porque muitas vezes o objetivo do líder era que você potencializasse. E ao receber um feedback, você se sente às vezes excluído, você se sente inferior e isso interfere nos seus próximos comportamentos. Então, cabe a você, sendo líder ou sendo colaborador, trabalhar você mesmo. É um momento de crise, né? O mercado, se fala de crise aí o tempo todo. É um momento em que as pessoas mais necessitam de investimento nelas mesmas. Porque quem não está bem com você, não está bem com o feedback, nem o positivo e nem o negativo. Não está bem com ninguém. Então, eu vou dar um feedback para vocês. Eu escolhi muito bem, minha produção escolheu muito bem os entrevistados de hoje. Thalita, muito obrigada pela sua contribuição. Muito obrigada, André. É sempre um prazer estar aqui com você. Obrigada, Ernesto. Volte sempre. O Ernesto que é um grande telespectador nosso. Muito obrigada, viu, pela audiência qualificada aí. E eu que agradeço pela oportunidade. Sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigada. Então, agradeço vocês e agora nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta, uma reportagem sobre o que fazer com o 13º. Você já sabe? Fica com a gente que eu já volto. Oi, voltamos com Paraíba SA. É bem nessa época do ano que a maioria das empresas começa a pagar o 13º salário dos funcionários. Muita gente aproveita para pagar as contas, fazer algum investimento ou guardar para alguma emergência, ou até se autopresentear. O Paraíba SA foi conferir algumas dicas de especialistas sobre o que fazer com o dinheiro do 13º. Confira. Fim do ano chegando, hora daquela grana a mais, tão sonhada por todo trabalhador e que faz a economia girar e ajuda a aquecer o comércio.
Hora dos presentinhos de Natal e também de quitar débitos, não é, consumidor? Eu estou pensando em saldar umas contas minhas aí. Minha programação é planejar minhas férias de 2018. Já sabe o destino do seu 13º? Investir na casa, que me casei recentemente, faz um mês. 13º vai ser para investir em casa. A previsão é que sejam injetados 2 bilhões e 300 mil reais, correspondentes ao pagamento do 13º salário a 1 milhão e 300 mil trabalhadores paraibanos. O dinheiro faz muita gente sonhar, mas a orientação dos especialistas é para manter os pés bem no chão, fugir da ciranda financeira e usar de forma inteligente o dinheiro. Você deve pegar a maior parte do seu 13º e pagar dívidas e deixar partes menores, ou para guardar ou para as festas de fim de ano. Se você não está endividado, então você já pode reservar uma parte maior do seu salário para as festas de fim de ano, para os presentes, etc. Este consultor financeiro explica que a intenção dos paraibanos está correta, já que a maioria pensa em diminuir os gastos. Os gastos serão prioritariamente com a ceia de Natal. A compra de presentes continuará existindo, mas o valor do presente também será reduzido, tudo por conta da crise que a gente ainda vive. E há bons conselhos também para os pequenos e microempresários, que costumam arrecadar mais nesse período de fim de ano, dependendo do segmento do negócio. Você vê a disponibilidade de dinheiro que você tem. Os empresários geralmente não têm 13º, mas têm um faturamento maior nessa parte de final de ano. Então é uma ótima oportunidade para fazer reservas para investimentos futuros. E mais uma dica, não caia em euforia. Lembre-se que ainda tem que colocar no caderninho as despesas pós-Natal. Muito comum agora no final do ano, a gente sempre escutar aquela musiquinha, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Mas se a gente não se cuidar, tanto a saúde física como a saúde financeira vai por água abaixo. E aí eu passo o ano inteiro endividado, pagando dívidas porque eu não tenho um orçamento, porque eu peguei um pouco de dinheiro a mais no final do ano e gastei tudo. O Paraíba SA de hoje vai ficando por aqui. Você pode assistir também o programa pelo site de Notícias Paraíba Total e também pelo site da TV Manaíra. Durante a semana, a gente também está na Band News Manaíra, na 103.3 FM. Muito obrigada pela sua audiência e olha, só existem 2 dias do ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para acreditar e viver. Pense nisso. Eu te espero no próximo sábado. Tchau, tchau.